Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje aulas dos dias 15, 16, 18 e 19 de março, como está aqui nesse calendário. Aulas para o Infantil 4A. Eu sou o Prof. Gian, vamos estudar. Vamos estudar. Para as aulas dessa semana, nós vamos precisar do lápis de escrever, lápis de cor, borracha, apontador, alfabeto móvel, uma tesoura sem ponta e também cola. Esses são os nossos novos adesivos. Semana passada, o Prof trouxe alguns adesivos aqui que serviam para indicar para vocês se a atividade vocês conseguiam fazer sozinhos ou precisavam da ajuda de um adulto. Tá? Os adesivos vão continuar significando a mesma coisa, só que agora eu deixei eles um pouco mais bonitos, mais estilizados. E também trouxe um adesivo novo. Então, esse adesivo novo é esse aqui, ó. E quando tiver na atividade esse adesivo aqui, significa que é só para vocês observarem, assistirem, prestarem atenção naquela atividade. Normalmente ela é uma explicação do nosso conteúdo, do nosso assunto. O segundo adesivo que eu trouxe é esse aqui, esse carinha falando no megafone. Quando tiver esse adesivo aqui, significa que vocês precisam da ajuda de um adulto. Então ele está aqui gritando, pedindo por socorro. Por isso que vocês precisam da ajuda de um adulto quando tiver esse adesivo na atividade. E esse último adesivo, que continuou o mesmo da outra vez, é vocês fazendo IESO aí com o cérebro de vocês, porque é sinal que vocês já conseguem fazer a atividade que tiver ele sozinhos. Na nossa primeira atividade, então, já tem ali o adesivinho dizendo que é para vocês prestarem atenção nela, que não precisa fazer nada, é só assistir, só observar. E essa atividade aqui é uma música que o prof mesmo que compôs, se chama Casa, tem gente que não tem, e serve para falar da nossa atividade da semana, do nosso assunto, que é o tema casa, moradia e bairro. Então vamos ouvir a música e depois a gente conversa sobre ela. O jacaré mora na lagoa, o sapo também mora por lá. Na savana tem leão e tem leoa, tem hiena, elefante e girafa. Cada bicho tem a sua casa, e gente devia ter também, mas diferente dessa bicharada, casa tem gente que não tem. Lá, 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 lá. Apartamento é casa espremida, mas tem gente que nem tem onde morar. Pau a pique, madeira ou palafita, de lona, de palha ou de tábua. Oxalá cada um tivesse casa, pra mim, pra ele, pra você. Então eu canto de forma emocionada, casa qualquer um devia ter. A música que você acabou de ouvir fala de vários tipos de casa, vários tipos de moradia, fala até das moradias dos animais, né? Fala da savana, que mora o leão, a leoa, o elefante, a girafa e a hiena, e também fala da lagoa, que mora o jacaré e o sapo. E também fala da casa, né, das moradias dos humanos, e a gente vai falar agora de alguns tipos dessas moradias. Então, olha só, a primeira coisa que falou lá, falou do apartamento, né? Falou que o apartamento é uma casa exprimida. E realmente é isso, o apartamento é uma casa, são várias casas espremidas, uma em cima da outra, né? E aí vários apartamentos formam um prédio. Então, num apartamento, num prédio, às vezes cabe o mesmo número de casas que caberia num bairro, porque é muito comprimido. O tamanho é igual ao tamanho de uma casa, mas eles são comprimidos porque um em cima do outro. Aí nós temos também a oca que é a casa de palha, né, que os indígenas usavam muito antigamente. Hoje eles já moram em casas de alvenaria, casas de madeira, mas antigamente eles moravam em ocas, que eram casas feitas de palha. E nós também temos aqui essas casas bem diferentes, são chamadas palafitas. Essas casas aqui a gente não vê muito aqui na nossa região, porque elas são casas da região norte do Brasil, que é uma região onde chove bastante, então os rios eles sobem bastante, e aí se as casas fossem feitas como são feitas aqui, elas alagariam.
entraria água dentro. Então, é por isso que as casas têm esse monte de madeira embaixo ali, ó. Essa madeira é para quê? Que se o rio subir, o rio não vai chegar até na casa. Então, o nome desse tipo de construção é palafita. E aqui nós temos uma casa de pau a pique, também conhecida como casa de barro. Ela é feita totalmente de barro. Pega argila, pega barro, vai moldando e vai fazendo essa casa ali. E nós temos também a casa de alvenaria, que é uma casa bem comum aqui na nossa região, né, que é a casa feita de cimento e de tijolo. E então, a maioria das pessoas, a grande maioria, mora em casas de alvenaria. Hoje não se faz mais tanto casa de madeira. As casas normalmente são feitas de tijolo, de cimento, né? E por último, nós temos a casa de madeira, que já foi um tipo de construção muito popular. A maioria das pessoas morava em casa de madeiras antigamente. Mas agora ela está um pouco menos popular porque veio a alvenaria, né, o cimento, o tijolo, e tomou o lugar dessas casas aí de madeira. Então, são esses vários tipos de moradia que nós temos. Temos os apartamentos, que formam os prédios, temos a casa de palha, que são as ocas, temos as casas que podem ser ou de alvenaria ou de madeira, que normalmente são de madeira, que são as palafitas, temos a casa de pau a pique, que são as casas feitas de barro, temos as casas de alvenaria, que são as casas de cimento e de tijolo, e temos as casas de madeira, que são feitas de tábuas, né? Que são, as tábuas são árvores cortadas, elas viram tábuas. A nossa atividade 1, lá do dia 15 de março, está lá na página 3 da apostila, diz o seguinte: pinte somente as bolinhas que indicam os animais que aparecem na canção. Então vocês ouviram a música, ele falou de alguns animais lá, e você tem que saber quais animais que foi falado lá na canção. E aqui nós temos 5 animais nas imagens. Temos o leão, o jacaré, o tatu, a girafa e a borboleta. Qual desses animais que apareceu na canção? Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi todos? Qual deles que apareceu? O que apareceu, você vai pegar o lápis de cor, da cor que você quiser, e vai pintar a bolinha em cima do nome. Então é só essa atividade. Descobre qual animal apareceu lá na música. Se precisar, ouve a música de novo. E aí você pinta essa bolinha ali com o animal que apareceu. A atividade 2 está dizendo assim, ó, a canção fala de vários tipos de moradia. Escolha qual das imagens abaixo mais representa a sua casa e copie o nome dela no retângulo em branco. Então nós temos aqui uma casa de alvenaria, uma casa de palha e uma casa de madeira. Então você vai olhar para a sua casa e vai ver qual que parece mais a sua casa. Será que a tua casa é de alvenaria? A alvenaria é feita de tijolo e de cimento. Tua casa é feita de palha? Se for feita de palha, beleza. Madeira, tua casa é feita de madeira? É com tábua? É com prego? Aí você vai descobrir qual é a sua casa, qual é o jeito que é a sua casa, e vai copiar o nome do material da sua casa nesse retângulo em branco. Então, se for alvenaria, você vai escrever ali alvenaria. Então, o prof vai fazer aqui como se a minha casa fosse de palha. Então, vamos dizer que a minha casa seja de palha, eu vou escrever aqui, ó, palha. Vocês sabem, aqui no computador não é muito fácil de escrever, né? Ficar bonitinho. Então, pronto, escrevi palha. Copiei aqui dessa imagem que é a casa de palha. A atividade número 3 já é lá do dia 16 de março, na terça-feira. E está dizendo assim, ó, com a ajuda de um adulto, escreva o nome da rua em que você mora e o número da sua casa. Em seguida, pinte o desenho com as cores da sua casa. Então você vai pedir ali para o adulto que ele diga o nome da rua, diga o número da casa. Você pode ir lá fora, olhar na placa, olhar onde está escrito o número da casa, onde está escrito o nome da rua, para você ver. Se for sair, ir para a rua, use máscara, não esqueça. E aí você vai observar também qual cor é a sua casa. Ah, minha casa é azul, minha casa é vermelha, minha casa é branca. Olha o teto dela, de que cor? É cinza, é marrom? Olha lá. E aí você vai pintar essa casa com as cores que é a sua casa. E nesse retângulo em branco você vai escrever o nome da sua rua e o número. Aí você pede para um adulto escrever num outro papel e você copia ali na apostila. Na nossa atividade 4, nós temos aí essa imagem com as casas. E em cima dessas casas, tem 6 casas ali, em cima dessas casas tem quadradinhos. Em cima de cada uma delas tem um quadradinho.
E em cima da terceira casa tem um quadradinho com o número 6. E está dizendo assim, ó, nessa rua, as casas são numeradas em ordem. Ajude colocando os números certos nos quadrados. Então você vai olhar aqui, vai ver qual é o número será que é a casa do lado da casa do número 6. Então vamos pensar aqui, olha só. Nós temos aqui o número 6 nessa casinha aqui. Então a gente sabe que nessa rua todas as casas estão com os números na ordem. Então a casa depois da casa 6 é a casa 7. Antes da casa 6 é a casa 5. E assim nós vamos ter que preencher os quadradinhos. Então nós temos aqui a casa 6, depois da casa 6 é a casa 7. Aí depois da casa 7, qual casa que é? E depois? Aí você vai escrever. E antes da casa 6, qual que é? E antes dessa ainda, qual que é o número? E assim você preenche e faz a atividade. Essa atividade aqui é bem parecida com a atividade anterior das casas. Então a gente tem que preencher os quadradinhos com os números que faltam. Está dizendo assim, ó, preencha os quadrados abaixo colocando os números em sequência. Então, vai pensar assim, quais são os números em sequência? Em sequência quer dizer que é na ordem certa. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai até acabar os números, até acabar os quadradinhos ali, né? Então, você vai pegar o seu lápis, vai escrever todos os números que faltam ali. Pode ser que fique um pouco difícil, porque tem números aí que já são grandinhos. Mas aí você pede ajuda para o adulto que está junto com você. Por isso que está o adesivinho ali. E aí está tudo certo. Na atividade 6, diz assim, ó, com um adulto, faça um passeio pela rua da sua casa. Não esquece de usar máscara, tá, pessoal? Observe o tipo das casas, se existem calçadas, se há árvores e o jeito da rua. Depois, desenhe no espaço abaixo o que você observou. Então, você vai olhar lá na sua casa, vai sair, dar uma volta ali até na esquina da sua casa, até na outra esquina, e vai olhar o que tem ali na rua da tua casa. Ah, tem casa, tem carro, tem árvore, tem cachorro. E aí você vai desenhar isso aí nesse espaço em branco. Antes de a gente continuar as atividades, vamos montar o alfabeto. Então vocês pegam aí o alfabeto móvel de vocês, enquanto eu vou falando aqui, mostrando, vocês vão montando aí na casa de vocês. Se você está achando que o prof está indo muito rápido, dá um pause no vídeo, aí acha as letras ali que você precisa, depois continua o vídeo. Então, o prof vai marcar as vogais de vermelho e as consoantes de azul. A primeira letra do nosso alfabeto é uma vogal, é a letra A. Depois nós temos 3 consoantes seguidas, letra B, letra C, letra D. Aí nós temos outra vogal, a letra E. Então nós temos mais 3 consoantes, letra F, letra G, letra H. E aí nós temos outra vogal, letra I. E aí nós temos agora 5 consoantes antes da próxima vogal. Letra J, K, L, M, N, e aí nós temos a letra O, que é uma vogal. Letra P, consoante, Q, R, S e T. Todas essas são consoantes. E aí a letra U, que é uma vogal. Letra V, letra W, letra X, letra Y e letra Z. Então, temos aqui o nosso alfabeto inteiro. O nosso alfabeto tem 26 letras, é letra pra caramba. 3 dessas letras a gente só usa para escrever nome de pessoas e nome de cidades, nomes próprios, que é a letra W, a letra X e a letra Y. Então, essa letra aqui, W, o prof falou letra X, mas não é a letra X, tá? É a letra W, letra Y e a letra K. O prof se enganou. Então, a letra K, a letra W e a letra Y, a gente só usa para escrever nomes próprios, nome de pessoa, nome de cidade. As outras letras a gente escreve qualquer palavra usando ela, a gente tem que combinar elas bem certinho, né? Antes ainda da gente ir para a próxima atividade, nós vamos conhecer mais um colega. Semana passada nós conhecemos o nosso colega Antônio. Essa semana é a vez do nosso colega Arthur Teixeira.
Então o Arthur Teixeira é colega de vocês, ele também estuda na turma do Infantil 4. Quem estuda na turma do Infantil 4 é um aluno. O prof chama vocês de pimpolhos, que é um jeito carinhoso de chamar, mas vocês são alunos. O Arthur Teixeira, ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 2017, então ele já fez aniversário esse ano e ele fez 4 anos. A mãe dele é a Elisângela e o Márcio é o pai dele. E o Arthur, ele é o número 2 da chamada, por isso que aqui, nesse cantinho aqui, ó, tem o número 02. 02 significa que é o número 2. E o nome do Arthur escreve com a letra A, que é uma vogal, letra R, que é uma consoante, letra T, outra consoante, letra H, que é outra consoante, letra U, que é uma vogal, e letra R, que é outra consoante. Então, olha só, o nome do Arthur tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. A, R, T, H, U e R. Arthur. Então, vocês conheceram hoje mais um coleguinha de vocês. Atividade 7, que é lá do dia 18 de março, na quinta-feira, vocês podem ver que tem um adesivo que diz que vocês podem fazer essa atividade sozinhos. Então, está dizendo assim, ó, escreva o nome do Arthur com o alfabeto móvel. Em seguida, passe o lápis de escrever sobre o nome dele. Então, você vai pegar o seu alfabeto móvel e vai escrever o nome do Arthur. Vai pegar a letra A, vai pegar a letra R, vai pegar também a letra T, vai colocar uma do lado da outra. Até aqui a gente já escreveu a palavra art. Art é o começo de Arthur. Então agora a gente vai pegar a letra H. A letra H ela é uma letra especial, ela é uma letra muda. Ela é muda porque ela não tem som e ela é muda porque ela muda o som das outras letras. Então, quase sempre quando ela está do lado de alguma letra, ela vai mudar o som dessa letra. Daqui uns dias nós vamos aprender mais sobre isso. Agora a gente só vai descobrir que o H é uma letra muda. E nessa palavra aqui, no nome do Arthur, ela não muda o som do Arthur, da letra T. Tá? Ela só está ali para enfeitar. E aí nós temos, depois da letra H, a letra U. Aí T, o H e o U formam tu. Então nós temos Artu. E para falar o nome Arthur, a gente precisa de outra letra que é igual a segunda letra ali, que é a letra R. Então, Arthur. Arthur é o nome do nosso coleguinha. Escreveu com o alfabeto móvel, vai pegar o seu lápis de escrever e vai passar por cima do nome do teu colega aqui, ó. Lembrando que é para escrever com lápis de escrever, né? Não com lápis de cor. E vai fazer assim com todas as letras. Na atividade 8, está dizendo assim: escreva o seu nome no alfabeto móvel. Em seguida, copie ele no retângulo em branco. Depois, circule todas as letras que são repetidas no seu nome e no nome do Arthur. Então, você vai pegar o alfabeto móvel, vai escrever o teu nome e tenta fazer sozinho essa parte, tá? Aqui o adesivo está dizendo para você fazer com um adulto, mas pelo menos escrever teu nome e tenta sozinho com o alfabeto móvel. Se não conseguir, pede ajuda para o adulto. Depois que escrever o nome com o alfabeto móvel, você vai pegar o lápis e vai copiar teu nome aqui. Então, se o Prof. Gia estivesse fazendo a atividade, ia estar fazendo assim. Escrevi no alfabeto móvel e agora eu escrevo aqui o meu nome. Gia. Aí agora eu tenho que circular todas as letras que são repetidas no meu nome e no nome do Arthur. Então, vamos lá. A letra A é repetida no meu nome ou no nome do Arthur? Sim, olha só. No nome do Arthur tem a letra A e no meu nome também tem a letra A. Então eu circulo essa letra aqui, ó, letra A. A letra R de Arthur tem, do Arthur ali, tem no meu nome ou no nome dele repetindo? Tem. Então eu circulo essa aqui e circulo essa outra aqui. Letra T tem? Não tem. Então quando não tem eu não faço nada. Letra H também não tem, não faço nada. E assim eu vou indo descobrindo todas as letras. Se tem igual, eu circulo. Se não tem igual, eu não faço nada. Aí você tem que fazer essa atividade com o seu nome, né? Eu escrevi o meu nome aqui, mas você faz com o seu na sua casa. A atividade 9 diz o seguinte: escreva a palavra abaixo com o alfabeto móvel. Em seguida, com a ajuda de um adulto,
pense outras 3 palavras que começam com a mesma sílaba e escreva nos espaços abaixo. Então aqui agora complicou um pouquinho. Aqui está escrito a palavra casa. Casa. C-A-S-A. E aí está dizendo assim, para você escrever essa palavra com o alfabeto móvel e pensar outras 3 palavras que começam com a mesma sílaba. Mas o que é sílaba, né? Sílaba é um pedaço da palavra. A palavra é formada por letras, as letras formam sílabas e as sílabas formam palavras. E as palavras vão formando frases, que formam textos, que formam livros, etc. e tal. Então, o que é um pedaço? Quando a gente fala uma palavra, a gente pode dividir em pedaços. Por exemplo, casa. Eu bati uma palma para cada pedaço da palavra que eu precisava. Então, ó, casa, 2 palmas. Então, o primeiro pedaço da palavra casa é K. E é esse pedaço que vocês vão usar. Vocês vão escrever ele aqui nesses quadrados em branco. Então, vocês vão pensar 3 palavras que comecem com K. O que será que começa com a sílaba K? Tem cachorro, tem cavalo, tem camelo, tem cabrito, tem cabelo, tem camaleão. Então tem um monte de palavras. Pensa uma palavra aí que começa com K, pede ajuda para o adulto e daí você escreve ela aí nesses retângulos em branco. A atividade 10 diz assim, ó, escreva seu nome no retângulo em branco. Agora faça um risco sobre todas as letras que se repetem. Então, esse retângulo aqui que está no meio, você vai escrever o teu nome. E em cima do teu nome vai estar escrito Arthur. E embaixo do teu nome vai estar escrito casa. Então, você vai escrever o teu nome aqui. Por favor, apagou porque está ficando feio. Aí, ó. G-A. E aí você vai olhar quais as letras que são iguais. Se a letra for igual, você vai riscar ela. Então, por exemplo, letra A, aqui no nome do Arthur, letra A, tem em outro lugar? Então tem, ó. Esse A aqui então eu risco, esse A aqui do G eu também risco, esse A da palavra casa eu risco e esse outro A também risco. Letra R, tem outra letra R? Se você acha que tem, se você descobriu que tem ou não, aí você risca. Se não tiver, você não faz nada. E assim você vai fazer com todas as letras dessas 3 palavras. A atividade 11 é lá do dia 19 de março, na sexta-feira. E essa vocês podem fazer sozinho. Está dizendo assim, ó, recorte as formas geométricas da última página dessa apostila e monte a sua casa. Então, lá na última página da apostila vai ter essa forma aqui, ó, essa imagem. Você vai recortar elas. Tem 2 quadrados grandes, 2 quadrados pequenos, 4 retângulos. 2 deles são grandes e 2 deles são pequenos. E também tem um triângulo. Você vai recortar todos eles e aí você vai, no retângulo em branco que está aqui, você vai montar a sua casa. Então, recorta e cola para ficar bem bonito. A atividade 12 diz assim, ó, escute novamente a canção Casa. Tem gente que não tem, que é aquela música que a gente ouviu lá no começo. Agora, pinte somente o instrumento que foi utilizado pelo professor para tocar a música. Então, quando eu toquei a música, eu usei um instrumento. Aí você tem que ouvir muito bem e ver qual é esse instrumento que eu toquei. Aqui tem 3 opções. Tem um pandeiro, um tambor e um violão. Aí você pensa, ouve bem e olha lá, observa, vê qual desses instrumentos o prof usou para tocar a música. E aí você pinta só esse instrumento que o prof usou. A atividade 13 diz assim, ó, complete com as vogais o nome das partes do corpo do colega Arthur. Então aqui está o Arthur e o prof colocou um monte de riscos aqui, ó, nas partes do corpo do Arthur. Então nós temos ali no cabelo, nós temos na orelha, nós temos no olho, no dedo, na boca e no nariz. E você tem que preencher com as vogais. Então, já tem as consoantes ali, você tem que pôr as vogais. Então, olha só, vai ter ali cabelo, orelha, olho, nariz, dedo e boca. E quais são as vogais que a gente usa? É a, E, I, O e U. Você vai pedir ajuda aí para o adulto, como diz o adesivo, e vai fazer essa atividade. E, finalmente, a nossa última atividade diz o seguinte. Com a ajuda de um adulto, responda as 3 perguntas sobre o colega Arthur. Então, o prof deixou 3 perguntas aqui. Ó.
A primeira pergunta lá em cima está dizendo nome. O nome do Arthur a gente fez um monte de atividades que tem o nome dele. Então você vai, com a ajuda do adulto, você vai escrever o nome dele ali naqueles espaços que estão em branco. Aí está pedindo assim, quantos olhos? Aí você tem que contar quantos olhos tem o Arthur, quantos olhos você está vendo ali do Arthur e colocar o número dentro desse retângulo. E está pedindo também quantos dedos tem nessa imagem ali. Então você vai olhar o Arthur e vai ver quantos dedos dele estão aparecendo. O Arthur tem 20 dedos, né? Tem 10, 5 em cada mão, dá 10, e mais 5 em cada pé, que dá 20, somando tudo. Então o Arthur tem 20 dedos, quase todo mundo tem 20 dedos. Mas hoje o prof quer saber quantos dedos você está vendo aí nessa imagem. Aí você coloca o número nesse retângulo. Então agora um recadinho para os pais. Devolver as apostilas na próxima data de retirada. Qualquer dúvida é só chamar o prof lá no WhatsApp. Pode ser no chat privado, pode ser lá no grupo também. E para quem quiser, eu também estou lá no Telegram. É isso aí, meus pimpolhos, minhas pimpolhas. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Para escrever, a gente usa lápis de escrever, nada de usar lápis de cor para escrever. Lápis de cor é para pintar. E tem gente aí que não está querendo pintar as atividades. Tem que pintar, mandar bem bonito aqui pro prof. Porque senão vou pensar o quê? Que você não sabe pintar? Mas você sabe, tem que pintar mesmo que tenha preguiça. Nada de preguiça. Hora de estudar, hora de estudar. Até a próxima aula. Tchau! Estação